Boa noite, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Que bom estar com você hoje nessa quarta-feira à noite, dia 31 de julho, que é o Dia Mundial do Orgasmo. Sim, este dia existe e nós estávamos hoje de manhã num dos nossos grupos de WhatsApp entre parteiras da maturidade, comentando sobre esse dia, e a nossa queridíssima Esther Babushi, parteira da maturidade, fez o seguinte comentário: que dia gozado! Sim, que dia gozado! Celebrar o orgasmo feminino, este que é o ápice do prazer no campo da sexualidade. Esse dia, ele nasceu em 1999, na Inglaterra, numa época em que haviam pesquisas sobre a questão da insatisfação das britânicas na sua vida sexual. E a saída foi justamente celebrar, encontrar um dia para celebrar esse fenômeno que é tão poderoso, curativo, regenerador e maravilhoso, que é o orgasmo. Então, essa noite, oi Esther, acabei de falar sobre você, amada. Que bom que você chegou. Olá, Ana Paula, Tereza. Eu hoje estou aqui numa condição, eu sempre estou ciceroneando, recebendo e muito bem acompanhada de outras parteiras nas nossas conversas, mas hoje eu desbravarei esses próximos minutos aqui com vocês, essa próxima hora. Se conseguirmos chegar até lá, eu tenho a intenção de que sim. E, na verdade, eu até já gostaria de falar aqui que eu pretendo organizar a minha fala num tempo de cerca de 30 minutos e depois fazer uma interação com você que está aqui comigo nesta noite. Eu me encontro na ilha de Santa Catarina, conhecida também como Florianópolis. Aqui, um vento sul, uma noite fria. Então, eu me sinto com o coração aquecido com vocês, queridas, junto comigo. E eu vou aproveitar essa condição de estar só hoje aqui na sala, só aqui dentro do Zoom, mas com vocês, muito bem acompanhada por vocês aí do outro lado da tela, para me apresentar de forma um pouco mais extensa, porque geralmente eu me apresento de forma bastante superficial, rápida. Então, eu me chamo Adriana Miracunhã, eu tenho 51 anos de idade agora. Eu sou menopáusica há 7 anos. Eu entrei na menopausa aos 44 e aos 45 eu fiz um rito de celebração deste que é o ano de suspensão da menstruação, que é chamado de menopausa. E este rito veio com um nome, que é este nome que eu carrego, Mira Cunhã. Então, Miracunhã é um nome de renascimento ou de casamento, matrimônio com a minha anciã, que foi justamente esse rito que eu fiz para acolhê-la ao meu lado, para caminharmos juntas nos próximos anos de vida que eu ainda tenho. Então, esse rito foi uma forma de apaziguar as muitas microviolências que eu vinha recebendo num campo social e processos de estigmatização que eu rapidamente identifiquei, não só no campo social, mas também dentro da própria experiência em consultórios médicos. Eu senti que todo um discurso que eu desconhecia chegou para mim assim, num piscar de olhos, com o exame clínico e os exames
laboratoriais. E eu conto isso porque nesse primeiro ano de menopausa, até eu decidir ir ao médico, eu já sabia que eu estava na menopausa, mesmo que eu tivesse 44 anos, e que a coisa que eu mais escutava era: mas já 44 anos é tão cedo. Então eu entrei num processo de pesquisa e de acolhimento desse que foi um estranhamento por parte de outras pessoas, mas não minha, para justamente identificar esse estranhamento, que esse estranhamento não era meu, e então perceber que era um processo de estigmatização. Então, depois desse primeiro ano, eu já sabendo que estava na menopausa, não estava preocupada que tinha alguma coisa acontecendo de errado comigo, eu estava no processo de aceitação e de vivência desse processo. Então, eu comecei uma peregrinação em alguns consultórios médicos, ao todo, naquele momento, por essa razão, seis médicos diferentes. Então, médicos e médicas, e eu elegi a primeira médica que me convidou a estar num lugar de autonomia, que foi maravilhoso, que é a doutora Alana Farias, que orquestra o perfil ginecologia feminista e hoje é nossa parceira aqui na, no cuidado integral de mulheres maduras dentro da formação, nos ajudando na construção da emancipação e autonomia de mulheres maduras também, trazendo todo um arcabouço num módulo inteiro de informações na perspectiva da ginecologia feminista, e isso muda tudo, e hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, nesse processo de tomar posse da minha própria experiência climatérica, eu fui me servindo também das formações que eu já havia feito e das que eu fiz depois do meu processo climatérico para conseguir encontrar um tipo de acolhimento que eu mesma não encontrei. Então, eu como arte educadora, mestra em terapia social, especialista em cuidado integral e gineterapeuta. Fiz um processo de revisitação e revisão dos 20 anos que eu tinha de trajetórias com círculos de mulheres, falando de corporeidade, políticas do corpo, performance, é, esse lugar do feminino, mas também com uma perspectiva bastante forte do filtro de gênero, que traz uma outra perspectiva sobre o olhar da experiência de mulheridade, ou seja, a gente observa o contexto dentro da régua social da mulher, dos fatores que servem de privilégio ou falta de privilégio e que cumprem um papel importante no processo de ou adoecimento ou construção de saúde. Então, a partir desse trabalho e de um mapeamento profundo de mulheres que estavam pesquisando, falando sobre, trazendo um outro olhar sobre a travessia climatérica. Então, nós configuramos o curso Cuidado Integral de Mulheres Maduras, que sustenta esse canal e esse trabalho de parteiras da maturidade,
Olá, Kátia, que bom que você chegou. Terezinha, você disse que vinha e veio. Bem-vinda, querida, que bom. Márcia, amada do coração, obrigada por estar aqui conosco. Bom, esta é a última live de julho. Em agosto teremos mais 4 lives e eu quero aproveitar para convidar você a estar conosco na Semana Parteiras da Maturidade, na sua terceira versão, que é um evento anual em que abrimos 5 noites com profas convidadas, parteiras da maturidade, pessoas da nossa comunidade de interesse e as futuras aprendizes da próxima turma numa sala de Zoom como essa que eu estou aqui, que estaremos todas juntas falando sobre temáticas específicas e trazendo um pouco de transbordamento da nossa metodologia de trabalho dentro da formação. Que eu não vou falar muito hoje aqui, porque eu tive que fazer um exercício enorme de recorte para poder trazer algumas questões específicas para você, que porventura em algum momento vai ver esse vídeo aqui, ou que está comigo agora aqui, me acompanhando ao vivo, para a gente desdobrar um pouco o que eu acho que essa perspectiva da experiência climatérica como uma experiência que ela não é singular. E, inclusive, eu trouxe esse título, experiência climatérica no singular, na ideia de realmente puxar alguns fios aqui que conectam essa experiência que não é isolada, mas que é sentida como isolada, de um modo que é de verdade generalizada. Isso foi uma questão muito importante de compreender no processo de feitura, sustentação de rodas de mulheres e escuta, uma escuta que é qualificada, mais que qualificada, uma escuta sensível, e eu depois, um pouquinho mais adiante, eu vou falar sobre a diferença dessas duas qualidades, né? A escuta qualificada e a escuta sensível. E eu fui percebendo que todas as rodas, as histórias se repetiam, histórias de dor, de angústia, de processos muito difíceis de sofrimento, primeiro, por conta dos estigmas sociais em relação ao envelhecimento que estão acoplados no invólucro do climatério, bem como as experiências dentro de consultórios médicos. E a gente acabou identificando alguns dados que eu vou trazer aqui hoje, tá? Então, para a organização minha, eu quero dizer para vocês que dentro dessa temática singular da experiência climatérica, em relação a olhar os fatores de risco que se repetem e são geradores de sofrimento e angústia para mulheres maduras, que por sinal já falei, os sentem como processos solitários e difíceis de nomear, mas que não são, né? Esses processos, eles são realmente repetidos. Então, eu separei experiência climatérica e vou falar um pouquinho sobre a questão da mulheridade numa perspectiva um pouco mais ampla, não só sobre as mulheres maduras e tudo que envolvem esses fatores geradores de sofrimento que eu falei, que são partilhados, não são isolados, mas sim tudo que vem antes, dentro da própria construção cultural em nossa sociedade brasileira do ser mulher. Então, a mulheridade no Brasil, para falar sobre mulheridade, eu vou me apoiar num trabalho que é maravilhoso e que eu recomendo muito, que mudou completamente a minha base epistemológica de pensar
As Engendrações de Gênero, tá? Que é o trabalho da doutora Valesca Zanello, principalmente esse livro aqui que fala de forma mais profunda, que é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Mas ela escreve e fala também num outro livro que é menor e mais sintético, ela fala sobre a metáfora da prateleira do amor. Alguém aqui já ouviu falar nessa expressão, ou no trabalho da doutora Valesca, por acaso? Eu estou aqui com vocês no chat, tá, gente? Então, qualquer interação que vocês queiram fazer comigo, por favor, fiquem à vontade. Inclusive, perguntas que vocês queiram fazer, tá? Eu acho que primeiro eu vou falar e depois a gente vai interagindo aqui com as perguntas de vocês. É, então, nesse trabalho da Prateleira do Amor, o que a doutora Valesca fala, que é uma coisa, uma sacação incrível, é que existem dois dispositivos principais de criação de identidade e de construção desse lugar da mulheridade. O primeiro dispositivo é o dispositivo do amor, e o segundo dispositivo é o da maternidade, tá? O dispositivo do amor, ele a doutora Valesca, ela fala que o amor, ele é identitário para as mulheres, e faz parte do processo de construção de quem nós somos aqui na cultura brasileira, é o processo de ser escolhida, tá? Então, é, essa é a lógica da prateleira do amor, e dentro dessa perspectiva de sermos musas, sermos escolhidas, o que dá a, a valorização e a distinção entre mulheres, que por sinal é o que cria a rivalidade entre mulheres também, é a sua aparência. Então, existe um ideal de beleza, digamos assim, que é o top master, que é branco, loiro, jovem, magro, e eu acrescento altruísta, porque ainda existe esse estigma de que a mulher que ela se cuida, ela se prioriza, ela se protagoniza na sua própria vida, ela é considerada egoísta. Então, o altruísmo também é um valor acoplado dentro desse marcador de gênero na nossa construção de mulheridade, tá? Então, se essa prateleira fala que a aparência, digamos assim, mais merecedora do escolhimento por parte dos homens é branco, loiro, jovem, magro e altruísta, o oposto disso é o que vai para o final da prateleira. Então, nessa perspectiva que ela traz, e eu estou falando assim de forma muito superficial, porque o trabalho dela é um trabalho de estudo profundo dos impactos dessa construção social, desse tipo de subjetivação e socialização que as mulheres passam, profundos na nossa saúde mental. É realmente um aspecto de grande adoecimento, e isso é um campo ainda de estudo muito novo, digamos, não sei, talvez 10 anos, 5 anos, que essa pesquisa realmente vem se refinando e fomentando mais e mais camadas e nuances e percebendo mais como esses aspectos produzem sofrimento na vida de mulheres, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a velhice é sinal de decrepitude. Só que se a gente ainda lança um olhar capitalista sobre esse trabalho da doutora Valesca, e a gente ainda percebe que esse lugar do envelhecimento, que é profundamente gerador de sofrimento para mulheres, porque nós temos esse ideal de juventude como valor para mulheres em nossa sociedade, numa perspectiva capitalista,
o investimento que a mulher deve fazer é em sua aparência. Então, a estética se torna uma questão moral e ética. Se a mulher se permite envelhecer, eu coloco entre aspas aqui, porque existe toda uma indústria do rejuvenescimento, tanto da indústria cosmética quanto da indústria farmacêutica, e eles têm impactos diferentes na nossa vida, e na questão da produção de angústia. Então, o envelhecimento, quando ele é permitido, ou seja, quando uma mulher aceita vivenciar esse processo de sentir o tempo permear a sua carne, e quando ela exibe as marcas do tempo em sua face, ela é vista como uma pessoa autoabandonada. Então, dentro dessa perspectiva, é, a gente vai começar a falar um pouco aqui sobre o que acontece com mulheres dentro do climatério, que parece que é isolado, mas não é, tá? Primeiro, trazendo um pouco de tear aqui para o climatério, porque essa palavra, ela também sofre muita disputa discursiva. Porque algumas pessoas dizem que o climatério é o período antes da menopausa, porque tem essa clima, então tem relação com os calores, né? Já trazendo uma descrição dura para o processo climatérico, e esse é um processo muito subjetivo, porque mulheres têm calores. Já escutamos casos de mulheres que sentiram calores 20 anos depois da menopausa. Então, todo o processo de descrição da menopausa, da biomedicina, a partir desse olhar de sintomas, diagnósticos e tratamentos, é muito duro perto da escuta qualificada que a gente faz, da escuta sensível e do que a gente vê na realidade, tá? Então, o climatério, voltando, pela vasta maioria de pesquisadores e dentro da perspectiva de cientistas mesmo, eles definem o climatério como o tempo que vai da perimenopausa à menopausa e o ajuste da pós-menopausa. Esse processo todo pode levar de 10 a 20 anos. Tudo depende do processo fisiológico, da saúde mental, da aceitação, dos ajustes que a mulher busca e faz, e de como ela vai lidar mesmo com não só os processos fisiológicos, mas com todos os impactos sociais estruturais que vêm nessa carga do portal que se chama menopausa, que é o acesso, dentro da perspectiva da estigmatização, à velhice, tá? E ainda tem mais uma questão que eu gostaria de deixar aqui falada, que existe esse entre dentro da biomedicina que começa a ser descoberto entre o que a mulher adulta na sua vida reprodutiva, em que ela é considerada jovem e madura, jovem ou madura, mas ainda jovem, e existe a mulher idosa, que é 60, 65, 70 a mais. Depende do discurso, né? Então, tem uma faixa etária de mulheres que é de 45 a 60 anos, que elas são consideradas mulheres de meia idade, e esse meia também é uma coisa que eu nunca entendi, é meia por quê? É meia em referência ao quê? Hum? Então, eu sempre me senti muito inteira dentro desse processo, uma mulher de inteira idade. E
E, então, eu estava falando do tempo do climatério, né? Do tempo do climatério. Então, essa faixa etária de mulheres é um pouco límbica, ela fica num lugar de limbo. E mais recentemente, agora, há uma descoberta, um boom mesmo, de que são mulheres menopáusicas. Existem muitas celebridades, influencers agora, nesses últimos talvez ano ou dois, que entraram na menopausa, sentiram esse estigma e estão fazendo uma espécie de levante, que, ao meu ver, tem um lado positivo de desestigmatização da menopausa, de trazer a menopausa para a mesa para que a gente possa conversar sobre ela, mas eu não sinto que há uma espécie de responsabilidade no modo em que se fala sobre a menopausa. Geralmente é de modo jocoso, é de modo um pouco dilacerante, sem realmente pensar no processo de acolhimento que não seja pela intervenção biomédica, ou seja, medicamentosa e cirúrgica. E a gente já vai falar sobre isso. Eu estou aqui trazendo, né, uma costura. Gente, tá claro para vocês? Como é que tá aí para vocês? Estou falando muito rápido. Interajam um pouco comigo para que também eu possa sentir como isso tudo que eu estou falando tá chegando para vocês, tá? Então, antes de eu começar a falar sobre o processo de medicalização e de hipermedicalização que acontece com mulheres maduras, porque, assim, a medicalização em corpos femininos é uma coisa sabida, falada, discutida, inclusive existe o processo, obrigada, Ana Paula, querida, a iatrogenia é todo um campo de estudo que pesquisa e acolhe pessoas que sofreram intervenções biomédicas equivocadas ou foram hipermedicalizadas, e a hipermedicalização trouxe um efeito colateral que acabou trazendo um problema ainda maior, né, do que o processo de cura que estava acontecendo antes. Mas antes de eu chegar lá, de eu falar da medicalização, eu quero falar sobre a estrutura da saúde no Brasil, como que ela é organizada, gente. Isso é assim, a gente vê tudo isso que eu estou falando de forma muito profunda, com referenciais teóricos, com profas que da sua área de saber que vão falar de forma muito mais apropriada que eu. Então, eu estou trazendo um panorama de tudo que a gente foi descobrindo ao longo desses 5 anos fazendo o acolhimento e escuta sensível de mulheres, tá? Então, a saúde no Brasil, o modelo é, é, social de saúde, gente, é uma coisa muito impressionante. Perdão, eu ri, porque realmente dá vontade de rir. Não é sobre saúde. O pensamento da organização do modelo social de saúde é sobre doenças, tá? Então, eu acho até que eu vou mostrar, eu tenho um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que ele tá, um instantezinho. Aqui, tchuru, tchuru. Perdão, devia ter deixado isso aberto já, né? Mas vamos lá. Aqui. Gente, então, esta é uma imagem que fala sobre o modelo social de saúde, tá? Então, se você encontrar aqui para mim a palavra saúde, eu vou ficar bem feliz, porque de fato, o pensamento sobre saúde no Brasil é sobre doença. Então, se pensa a doença. E dentro dessa perspectiva, existe o antes de adoecer, que é o pré-patogênese, e o adoecimento, que é a patogênese. Então, o modelo social de saúde prevê que em algum momento da sua vida você estará doente. Hum.
Então, dentro dessa estrutura de pré-patogênese e de patogênese, existe uma organização, se você vê ali no quadro, né, ali embaixo, de três qualidades de atenção: a atenção primária, a prevenção secundária ou atenção secundária e a terciária, tá? Vou fechar aqui para a gente continuar conversando. Cadê vocês? Deixa eu ver onde é que vocês estão, peraí. Ai, não estou encontrando vocês. Achei. Deixa eu ver se teve. Sim, ninguém divulga iatrogenias, querida Márcia. Bom, isso acaba sendo divulgado, mas fica muito dentro da estrutura biomédica mesmo, e do, enfim, do desenvolvimento do conhecimento, isso acaba ficando contido de médico para médico, de médicas para médicas, né? Dentro dos profissionais da saúde. Então, isso acaba não transbordando mesmo, eu queria também trazer aqui a perspectiva de que a nossa educação e a nossa cultura nos aliena do nosso próprio corpa e da nossa própria saúde, portanto. Então, é, isso é uma questão cultural que a gente vê com muita profundidade no primeiro corpo de saber da nossa formação. Por que isso acontece? Por que somos tão alienados? Eu queria também trazer uma significância aqui para a alienação. Às vezes, tem pessoas que não sabem o que é o processo de alienação. Alienação é quando aquilo que é mais próximo de você não é acessível. Você não se apropria, você não tem fluência e contato, conexão. Então, dentro da nossa construção social, da nossa socialização, também dentro desse lugar da mulheridade, isso acontece, um processo de desconexão profunda com o corpo. O corpo da mulher, ele é todo afastado dela mesma. Seja nos líquidos, na menstruação, no nosso orgasmo, no leite, enfim, né? Uma perspectiva mesmo dessa conexão mais prática, seja nos nossos processos emocionais, na construção da nossa emocionalidade, das nossas sensações, da nossa expressividade, tudo isso é muito forjado dentro de perspectivas de comportamento nesse lugar da prateleira do amor, né? De sermos escolhidas, da nossa aparência, do nosso comportamento. Então, frequentemente, mulheres que não seguem um padrão de beleza, um padrão de comportamento, elas são consideradas o quê? Loucas, né? Desequilibradas, não confiáveis. Isso também faz parte do processo, né? De uma sociedade misógina em que mulheres são consideradas não merecedoras, inferiores, não confiáveis, né? Então, voltando para a estrutura da saúde no Brasil, quem são os profissionais da atenção primária, tá? São os agentes comunitários de saúde, são as enfermeiras e enfermeiros, são os terapeutas integrativos, são essas pessoas que fazem a escuta qualificada e que ajudam a fazer os ajustes necessários para a melhoria, criação, inserção de hábitos de saúde no estilo de vida de cada mulher. Agora eu queria falar sobre a diferenciação da escuta qualificada e da escuta sensível, tá? A escuta qualificada, ela se relaciona com essa atenção a tudo que é comunicado, tanto pela linguagem verbal como pela linguagem não verbal, isenta de julgamentos e direcionada
num processo de formação de vínculo que configura mesmo essa vinculação, configura-se como uma ferramenta importante nesse lugar do enfrentamento, tanto de práticas desumanizantes dentro do processo de saúde, né? Quanto desse processo de encontrar aonde que a pessoa não tem um hábito saudável, o que está adoecendo ela, mas isso ainda fica num lugar muito prescritivo, tá? No sentido de que, então aqui, quais são os hábitos saudáveis, alimentação, saúde, é tudo muito sobre o corpo, né? E a fisiologia, essa perspectiva do corpo máquina, né? Da funcionalidade desta máquina aqui, que está entrando em decrepitude, está entrando em carência, perda, os hormônios estão diminuindo, tudo aquilo que a gente escuta como descrição que influencia e impacta profundamente na percepção que a gente está tendo sobre a própria experiência climatérica, que muitas vezes não é o que está sendo descrito, mas a gente escuta. Lacan falava já, né? A linguagem, ela é constituinte da experiência. Então, se a gente recebe uma série de descrições, inclusive às vezes antigas, né, das nossas ancestrais, nossas mães, avós, que falavam, de repente, de um jeito determinado sobre a menopausa, isso fica introjetado e quando a gente passa, vai chegando perto da experiência, vai sentindo a força, porque a travessia climatérica, ela é transcendental. Ela começa muito antes dos processos fisiológicos. Já há uma mudança muito sutil acontecendo na percepção do mundo, né? Então, se você começa a receber uma série de descrições negativas, pejorativas, você vai introjetando isso, quando vai chegando, vai batendo aquele desespero, e você de fato está alienada do processo, alienada do corpo. Muitas mulheres hoje, por conta da sobrecarga de trabalho, por conta, enfim, da organização familiar, vivem numa sobrecarga e realmente não há tempo de praticar autocuidado, de praticar hábitos que fomentem a saúde, que criem saúde. Então, aí entra também um outro tipo de escuta, que é o que a gente desenvolve aqui como parteiras da maturidade. Eu vou pedir também que as nossas parteiras me ajudem a reforçar o quanto a gente trabalha nesse lugar da escuta. Então, a escuta sensível, ela se diferencia um pouco da qualificada, porque ela é aquela que consegue pensar nas falas em interação, no processo de acolhimento, anamnese, tudo isso a gente constrói, né, na formação, as questões que contextualizam o acesso daquela mulher à régua social que ela está. Então, para isso, precisa educação continuada e interseccionada. O que é a tal da interseccionalidade? É um campo muito novo de estudo das ciências humanas, das ciências sociais, da antropologia, sociologia, enfim, da história também, que faz fricção que faz análise sobre as fronteiras entre categorias muito importantes, porque a gente não olha só gênero, só raça, só classe, que são as categorias dentro do campo de estudos de saúde e diversidade mais comuns, mas o que a gente faz também dentro da nossa formação é acrescentar mais uma categoria principal aqui para a gente olhar para a mulheridade na maturidade, que é a categoria idade. Mas não é só isso. Tem a categoria também religiosidade. Esta categoria, quando friccionada com as outras, nessa perspectiva da interseccionalidade, a gente percebe que ela é
profunda fonte de geração de sofrimento para mulheres por conta da culpa, né? A culpa, ela é construída principalmente dentro da nossa sociedade brasileira a partir de ideias estruturadas ali dentro de uma forma de entender a religiosidade também, né? E a outra categoria é a nacionalidade. Então, mulheres migrantes, como elas, ou pessoas em diáspora, pessoas que estão em deslocamento territorial, né? Às vezes, pessoas do Nordeste no Sul, do Sul, não sei, no Norte. Então, tudo isso influencia geopoliticamente a saúde de cada mulher. Então, a escuta sensível passa por esse lugar de uma escuta interseccionalizada, já pensando em como gênero, raça, classe, idade engendra risco, vulnerabilidade, sofrimento, angústia. E eu vou falar uma coisa bem claramente aqui para vocês. Como parteira da maturidade, aproximadamente menopáusica, climatérica, total, há 7 anos, já estou quase terminando o meu processo de climatério, fazendo muitas escutas sensíveis nesse lugar de olhar a régua social de cada mulher. Eu vou dizer, a parte mais fácil de cuidado da travessia climatérica é o ajuste no estilo de vida corporal. O que pega mesmo é a questão da saúde mental, das resistências que esta mulher construiu ao longo da sua vida, ou mulheres construíram ao longo da sua vida, nesse lugar do altruísmo, da entrega, da docilidade, da sobrecarga, do não enfrentamento, da despolitização, de uma espécie de vida aprisionada dentro do trabalho doméstico, ou das múltiplas cargas de trabalho que as mulheres têm, dependendo da sua régua social. Então, mulheres brancas têm um tipo de mulheridade, mulheres negras outro. Tem toda uma questão contextual que precisa acontecer dentro da escuta sensível e que aí o cuidado ou o autocuidado passa a acontecer nessa inclusão, porque não adianta também, a gente, esses dias teve um comentário no nosso Instagram assim, vocês não falam sobre os bioidênticos, por que vocês não falam? Sim, porque precisa de muita responsabilidade para falar sobre terapias hormonais, que são muito controversas, eu já vou falar sobre isso, e porque só terapias hormonais sem ajustes importantes, estruturais na vida da mulher, não adianta nada. Ela até, essa pessoa que fez o comentário, ela até fez o comentário assim, porque só erva e alimento não adianta nada. E eu respondi para ela assim, bom, terapia hormonal também não. Tem que ter uma aproximação, uma desalienação, um processo de subjetivação dessa mulher para ela mesma. E lembremos, o processo de criação de autonomia, ela é a função mais importante do eu é pensar, e esse pensar é o lugar de criação de autonomia. Então, quando esse eu, ele não está ajustado e apropriado e próximo dessa mulher, o processo de saúde mental não acontece, a homeostase corporal não acontece, porque eu faço acolhimento aqui de muitas mulheres que tomam, fazem terapia hormonal e não conseguem lidar com todo esse lugar do impacto. Ela pensa que é só fazer uma reposição hormonal, que a vida vai voltar ao normal. Não, tem muitos acessos que estão acontecendo com a entrada dessa categoria idade nessa fricção da vida de cada mulher.
Bom, continuando a falar sobre o modelo social de saúde, nós temos a atenção secundária. Quem são os profissionais da atenção secundária? Os médicos de família, os clínicos gerais, que é quando um processo, eles fazem o acolhimento quando um processo de adoecimento ainda está muito na fase inicial, nos primeiros estágios em que ainda, às vezes, subclínico, é, há necessidade de um diagnóstico, que às vezes não é definitivo, ou sim, solicita exames, faz tratamento, mas é uma coisa ainda que não precisa do, da atenção terciária, que são quem? Os especialistas, tá? Então, os especialistas são quem? Os cardiologistas, oncologistas, neurologistas, os ginecologistas, né? Que aqui no Brasil, a gente não vai falar hoje aqui, mas a gente vê isso com profundezas mesmo, na nossa formação. A ginecologia, ela é, digamos assim, o grande orientador da saúde da mulher. Isso é uma construção histórica e tem razões para isso ter acontecido. Teve uma certa, enfim, tem um certo jogo de interesses aí. Justamente quando a gente faz essa leitura através do filtro de gênero, a gente consegue entender. E hoje, o fato é que hoje, médicos e médicas ginecologistas são as grandes autoridades da saúde da mulher. Ponto. Isso é indiscutível. Nós sabemos disso. Quando a gente precisa fazer nosso diagnóstico menopáusico, a gente vai aonde? No ginecologista. Então, a grande falha do cuidado de mulheres menopáusicas que está acontecendo historicamente agora no Brasil, e que também tem um jogo de interesses econômicos muito forte, é que a menopausa, o climatério, é uma travessia orgânica, fisiológica, natural, que precisa de ajustes no campo da atenção primária, na vasta maioria de mulheres, e algumas, poucas, sim, vão se beneficiar de intervenções medicamentosas ou cirúrgicas, mas quem faz o acolhimento dessa travessia é um especialista, que não é treinado para escuta qualificada ou sensível, que não tem a menor experiência ou paciência ou tempo de escutar mulheres que chegam com grandes demandas físicas, inclusive as mulheres climatéricas são chamadas pelos nossos especialistas de poliqueixosas, porque elas chegam com sintomas múltiplos. Dores no corpo articular, queda de libido, queda de cabelo, ressecamento vaginal, briga com o marido, não aguenta mais o filho, quer mudar de trabalho. E ele fala, gente, pelo amor de Deus, vamos, ó, coloca essa terapia hormonal aqui nessa mulher, encaminha para o psiquiatra e a gente vai fazer um para-te quieto, anestesiando a raiva, o calor, todo o processo que está ali pegando fogo para que essa mulher possa fazer as transformações de base que ela precisa fazer e que ela não pode fazer até hoje. Ela foi empurrando a vida com a barriga. Então, essa problemática de um especialista treinado em intervenções medicamentosas e cirúrgicas, intervenções radicais para questões de adoecimento profundo, né? A acolher mulheres climatéricas leva a essa esquizofrenia social em relação às mulheres que não sabem o que fazer. Primeiro, porque há uma construção alienante em relação à saúde e autocuidado. Segundo, porque não há educação sobre a menopausa e a perimenopausa e o climatério, né? Terceiro, porque as mulheres só buscam informações quando já estão lá no caldeirão fervoroso, sendo que já poderiam começar os ajustes muito antes, com alimentação fitoestrogênica, com
atividades físicas, com distribuição de sobrecarga, com constituição de rede de apoio. A constituição da rede de apoio é importantíssima. Mulheres escutando mulheres, mulheres juntas, falando, vivenciando a mesma coisa, trocando. Isso no processo de humanização do parto já acontece há muitos anos no Brasil e as mulheres já estão super unidas. Elas já não precisam mais ir para médico por qualquer coisa, porque elas estão ali, uma cuidando da outra, uma dando receita, uma cuidando, uma indicando para a outra como exercer o cuidado e o autocuidado sem ser pela biomedicina, pela perspectiva biomédica de diagnósticos, tratamentos farmacêuticos, medicamentosos. Eu queria falar também, todo tratamento medicamentoso tem efeito colateral. E o efeito colateral, ele é dito como algo, um efeitozinho colateral, não. O efeito colateral é um outro problema que vai ter que ser lidado de um outro modo, com uma outra medicação. Então, no Brasil, o processo de envelhecimento, ele tem também esse lugar da construção de caixas e caixas de medicamento que a gente vai adquirindo por questões crônicas que vão surgindo, muitas vezes por conta dos efeitos colaterais, ao invés de a gente focar na construção de hábitos saudáveis de vida, que é o que a gente faz aqui no nosso curso, né? Olhar para todo esse ambiente psicoemocional, as emocionalidades, as construções e fazer o processo de amadurecimento. Queridas, eu falei tanto. Nossa, vocês estão aí ainda? Como está para vocês? É, eu recebi algumas perguntas, tá? E eu também prometi, nós estamos fazendo lá no nosso perfil, @parteiras da maturidade lá no Instagram, uma pesquisa sobre experiência climatérica em consultórios médicos. Nós já temos muitas pessoas que responderam, já tem um caldeirão enorme para mergulhar ali. E essa pesquisa, ela vai persistir por mais algum tempo, até que a gente, enfim, vai se reunir aqui, eu e algumas outras pesquisadoras, para fazer a análise desses dados. Mas, por favor, se você chegou até aqui, está assistindo esse vídeo, eu vou deixar também o link dessa pesquisa aqui na descrição do vídeo. Acesse, ajude a divulgar, para que a gente possa fazer mais escutas. Ele é um questionário longo, bem detalhado, dá para escrever, tem escolha também, perguntas, né, respostas multi-escolhas. Então, venha participar, dê voz. Se você sabe de algum grupo de mulheres que está se encontrando, divulgue essa pesquisa. Ajude-nos também a divulgar a Semana Parteiras da Maturidade, que vai ser, nossa, muito lindo. Lá no nosso perfil, você vai poder também ver, acessar o link para a inscrição, que é gratuita. A semana vai acontecer de 2 a 6 de setembro e ela antecede o início da nossa próxima jornada acadêmica da turma 3, que vai começar no dia 12 de setembro. Nós já temos aqui um grupo fortíssimo de mulheres consteladas, mas estamos ainda, temos vagas em aberto, então, se você sentiu o chamado, venha conversar com a gente para você poder ampliar o seu escopo de atendimento ou ampliar a sua perspectiva sobre esse lugar da travessia climatérica, do envelhecimento e dos impactos dos estigmas sociais na saúde mental de mulheres. A nossa formação também, ela é um grande portal para a nossa rede de parteiras da maturidade, que é uma rede que tece muito. Nós temos parteiras da maturidade pelo Brasil inteiro, temos grupos por estado, e há encontros, há teares, nós fazemos encontros de nutrição mensal gratuitos, uma vez que você entra para a egrégora, Parteiras da Maturidade, você está na egrégora, então tudo que acontece, que a gente fomenta em termos de
educação, de comunidade, de mostra de cinema, de encontro de nutrição, tudo você tem acesso. A Semana Parteiras da Maturidade, e nós temos também encontros bienais presenciais, onde todas as mulheres se encontram num lugar lindo, maravilhoso, para exercitar o fazer parteiras, estar em rodas, discutir, construir conhecimento. Nós estamos também escrevendo um livro com as nossas pós-graduadas que sim, as aulas acontecem nos finais de semana. Para quem tiver interesse de entender, saber um pouco mais sobre como acontece a jornada, é só entrar em contato com a gente é bem acessível e responsiva. Tem todo um cronograma também que está disponível no nosso link da bio lá no Instagram, que você pode acessar. Tem o nosso site parteirasdamaturidade.com.br, que você pode acessar o cronograma e ver o corpo docente ali. Somos 26 profas e um prof maravilhoso, querido Roberto Crema, da Unipaz. Todo o conteúdo de aulas, os corpos de saber que a gente move, também as datas, como acontece. Então, está tudo disponível, é só você entrar em contato com a gente ou procurar no nosso site que você encontra. Aí eu tive uma pergunta, tá? No nosso privado, porque a gente pediu, né, para que as pessoas trouxessem perguntas. Os bioidênticos, o que são? Eles são bons? São melhores? São melhores que os sintéticos? Então, a OMS já fez a afirmação de que esse nome é enganoso, tá? Também a Sociedade de Endocrinologia Mundial e o Food and Drug Administration, que é um órgão também de controle, né? E supervisão de produção da indústria alimentícia e medicamentosa, eles entendem que há pouca ou nenhuma evidência para apoiar as alegações de que os hormônios bioidênticos são, um, mais seguros, dois, mais eficazes, tá? E o que eu posso dizer é que os bioidênticos, eles são produzidos pela mesma indústria farmacêutica que produz os hormônios sintéticos. E eu acredito que, em alguns casos, realmente as terapias hormonais, elas são muito benéficas. Por exemplo, mulheres que apresentam índices de osteopenia ou osteoporose já nos primeiros anos é, da menopausa, ou mulheres que sofrem demais com os sinais, com a insônia, com a os calores e já fizeram uma série de tentativas de ajuste de estilo de vida e não surtiram resultado. Então, nesses casos, realmente a terapia hormonal ela pode ser muito benéfica, mas não importando essa questão, né, de escolha, eu quero ou não quero tomar hormônio. O principal é você estar bem informada dos efeitos colaterais, do que isso vai causar de impactos no presente e no futuro, e tomar essa decisão, ou qualquer decisão da sua vida, a partir de um lugar de autonomia e de informação filtrada por gênero, por interseccionalidades, porque aí realmente você sabe que são mulheres falando para mulheres, que têm a vivência no corpo feminino e que vão pensar também nesse lugar de classe, que é onde muitos profissionais especialistas da ginecologia estão olhando para essa faixa etária das mulheres de meia idade como uma grandiosa fatia de mercado, empurrando, propagandando tratamentos caros e que de fato não são acessíveis para todas as mulheres, né?
Eu recebi uma outra pergunta em relação à minha opinião sobre o oferecimento de terapias hormonais no SUS. Eu acho válido. Por quê? Porque no SUS não existe o interesse econômico de comercialização, porque quem prescreve é quem vende os tratamentos caros. Então, dentro do SUS, se uma mulher é indicada a tomar, a fazer a reposição, é porque realmente ela está precisando. Se não, um profissional da saúde, mesmo um especialista do SUS, ele não vai fazer indicações e intervenções radicais, medicamentosas ou cirúrgicas se não for realmente preciso, né? Então, eu acho que, de fato, dentro do SUS, as mulheres de meia idade estão um pouco mais protegidas do que as mulheres que estão na saúde privada, que estão mais suscetíveis a esse jogo milionário mesmo, né? De tratamentos, de cosmetologia, de intervenções de apagamento do tempo, enfim, tudo isso que a gente já falou hoje. Bom, eu espero que essa noite tenha sido valiosa para você, o tanto quanto foi para mim. Estar aqui com vocês, na companhia de vocês, é sempre tão bom. E na quarta que vem, nós estaremos com duas parteiras da maturidade maravilhosas falando sobre ser acompanhada, um assunto pertinente a tudo isso que a gente falou em relação à rede de apoio e, e que vai ser muito bom estar com elas, Suzane e Yuri, duas Liliths. Eu desejo a você uma ótima noite. Eu não estou vendo perguntas aqui no chat, eu acho que não sei se ficou dúvida ou se alguém quer fazer algum comentário. Muito obrigada pela presença de vocês todas, Ruth, Cíntia, Ana Paula, Tereza, Márcia, Esther, queridas do coração. Francisco está aqui hoje também, Mônica. Muito obrigada pela presença. Obrigada também por chegar até aqui. Se você assistir em algum outro momento esse nosso vídeo, nós seguimos em TEAR. Até a próxima quarta. Muito obrigada.